Obrigado, vou tentar ser rápido. Eu estava aqui a pensar, enquanto o André falava e depois da Filipe a falar, a pensar onde é que eu me fui meter, que aqui esta sala é só engenheiros, pá, e vem agora um economista tentar dar a sua visão sobre digitalização, mas eu devo dizer que as intervenções foram muito inspiradoras e eu acho que eu tinha aqui umas notas sobre determinadas coisas, acho que me vai ajudar para, de alguma maneira, conduzir a minha intervenção. Mas antes disso, naturalmente, queria agradecer o convite que me foi feito pela Confederação de Micro e Pequenas Empresas. Muito obrigado por me terem convidado e também pela Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo. Agradecer também ao Sr. Presidente da Câmara este apoio a este tipo de conferências, o que é verdadeiramente importante e relevante. Queria dizer que a minha ligação à Câmara de Comércio vem há muitos anos, muitos anos. Eu tive um grande amigo que infelizmente já faleceu, Luís Dutra, e fizemos bons trabalhos na Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo. Lembro-me bem, numa fase inicial era eu secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria da Madeira e colaboramos mutuamente, tivemos projetos conjuntos, houve pessoas de Angra que foram lá, pessoas da ACIF que vieram cá, foram tempos muito bons e eu espero que esta colaboração se mantenha e que se promova ainda mais daqui para a frente. Bom, eu pensei, peço desculpa, eu não tenho nenhuma intervenção com slides, vou tentar que isso seja não seja maçador, mas de qualquer maneira vou também usar um bocadinho algumas das ideias que foram sendo ditas pelos oradores precedentes, mas eu basicamente tinha aqui 4 pontos para debater convosco, enfim, pensei que a esta altura esses dados já seriam dados, mas eu acho que é importante falarmos um bocadinho sobre os dados das questões da digitalização no país, depois podemos ir um bocadinho à terceira, aquilo que são os desafios que, de alguma maneira, as empresas têm nesta matéria. Depois falar um bocadinho das soluções que o país está a tentar promover para acelerar a digitalização no país. Eu sou muito crítico relativamente a elas, verão isso, apesar de algumas delas terem sido implementadas pelo governo do Partido Socialista. E, em quarto, o caso da Madeira, porque o Dr. Jorge Pisco pediu-me para que eu falasse sobre algumas das questões da Madeira e vou tentar fazer aqui alguma comparação para também dar aquilo que é a minha opinião sobre isso. Depois destas intervenções, eu faço um desafio para começar. Um desafio ao Presidente da Câmara de Angra e também ao Presidente da Câmara de Comércio. Façam o esforço possível para garantir que aquilo que são os novos anéis, o novo anel, digamos assim, CAM, que vai ligar os Açores, tenha a possibilidade das regiões, eu defendo isso para a Madeira, portanto também defendo para os Açores, acho que é o caminho que deve ser feito, das regiões poderem serem elas a ter a concessão desses mesmos cabos, por uma razão muito simples. Todas aquelas iniciativas que o André falou sobre o Açores Tech, que são naturalmente o futuro, aquilo que os Açores devem pensar, deve ter essa ambição para poder naturalmente crescer, é muito importante que haja política pública em cima dele. Isso significa o quê? Significa que um dos aspectos mais importantes para atrair empresas para cá, e eu vi ali em pormenor as questões fiscais, enganem-se, essas não são as mais importantes. As questões fiscais são importantes, mas as grandes empresas vêm para ilhas como a Terceira, ou como a Madeira, ou outras, se houver duas coisas, comunicações baratas e pessoas. São duas coisas muito importantes. E comunicações baratas, o Governo Regional e o Governo da Madeira, com esta matéria do novo CAN e com uma concessão feita aos governos regionais para poderem ser eles a explorar esses cabos submarinos, é uma possibilidade. E isso é uma vantagem enorme. É uma vantagem muito maior do que chegar ao pé dos grandes operadores e dizer eu dou-vos impostos a 5%. E eles dizem, não preciso disso, eu tenho planeamento fiscal, tenho os Big Four todos a trabalhar para mim e, portanto, eu faço planeamento fiscal e eu não preciso disso. Agora, quando se tratar de comunicações mais baratas e pessoas com competências, isso é uma tarefa que se nós conseguimos entregar isso, nós conseguimos atrair pessoas. E conto-vos uma história, fui diretor da Zona Franca da Madeira, e, portanto, a Zona Franca da Madeira atrai grandes empresas, agora atrai menos, mas já atrai bastantes, e eu cheguei a ter reuniões com entidades americanas, numa altura diferente. Hoje em dia, com a expansão do IA e a expansão das redes sociais, as coisas são um bocadinho diferentes e a procura é muito maior ainda, mas numa altura diferente, em que sentavam esses grandes players à mesa de entidades do Governo Regional da Madeira e a primeira coisa que se colocava à frente deles era nós temos impostos e IRC a 5% e eles diziam, nós não queremos saber disso. Nós queremos saber se vocês metem dentro da empresa 30 engenheiros. E nós dizíamos, 30 engenheiros não temos. Não vamos conseguir, pois não vimos para cá então. Portanto,
este aspecto, seja de comunicações, seja das pessoas, é um dos aspectos fundamentais. E, portanto, um trabalho a fazer para garantir, do meu ponto de vista, da minha humilde opinião, daquilo que foi a minha experiência que tive ao longo de alguns tempos, na relação com empresas que poderem optar por um ou por outro lugar, porque o André disse bem, o que é que leva a empresa a optar por vir fixar na Ilha Terceira? O que é que leva? Quais são as razões? Nós precisamos encontrar. Isso é a resposta de 1 milhão de euros. O que é que nós conseguimos dar àquelas empresas para garantir que elas estão cá? E, portanto, isto é um aspecto muito relevante do meu ponto de vista. E, portanto, é um conselho e acho que se as regiões autónomas compreenderem ambas a importância de poderem ser elas a poder ter política pública sobre esses cabos submarinos, é uma grande vantagem e dá-vos um instrumento excepcional. Ainda por cima, nós que reivindicamos autonomia todos os dias, é isso mesmo que nós queremos com a autonomia, podemos ter essa capacidade de fazer isso. Eu sei o que é que Lisboa responderá. Lisboa dirá assim, bom, mas então os senhores querem isso, vão pagar os custos de manutenção. Isso não importa, isso é completamente irrelevante. Se estiverem aqui, eu ouvi o André dizer que se vierem para aqui 3 ou 4 empresas grandes, não precisa ser tão ambicioso. Se vierem para aqui uma grande empresa, na Ilha Terceira já é uma coisa brutal. Portanto, se conseguirmos isso, essa questão dos custos de manutenção são absolutamente insignificantes, não faz sentido. E, portanto, eu acho que isso é muito relevante. Uma outra nota que queria dar, e o que é que a Filipa não encara isto como uma crítica, muito pelo contrário, eu estava a dizer à Filipa quando se sentou ao pé de mim que foi um excelente roadmap sobre as questões da digitalização, eu aprendi muito, não sei muito daquelas coisas do ponto de vista tecnológico, mas eu estava aqui a pensar, ia-me colocar no lugar de um pequeno empresário, de um microempresário, daqueles que não estão muito familiarizados nem com aquilo que o André disse, que é para a frente, de facto, é esse o caminho, nem muito com aquilo que a Filipe disse. O empresário, ao fim do meio slide, já tinha desistido. E, portanto, infelizmente é assim, já tinha desistido. Ou seja, infelizmente nós estamos já tinha desistido de pensar o que é que ia fazer da sua vida. Porque a verdade é que o pequeno empresário olhava para aquilo e dizia, bom, eu não tenho pessoas dentro da empresa, eu não tenho capacidade suficiente para perceber isso, eu não tenho dinheiro, eu não estou a perceber nada disto, eu vou-me embora que eu tenho o meu cliente para servir e não dá. E, portanto, este é o ponto em que nós estamos. Nós estamos numa situação em que apenas 16% das empresas portuguesas fazem comércio eletrónico. Apenas das empresas. E quando eu estou a falar apenas das empresas, estou a falar de grandes empresas já a fazer comércio eletrónico. É verdade, o André disse, bom, não estamos aqui a falar de gente para fazer sites e plataformas. É verdade. Isso é verdade. O problema é que a gente tem a maior parte das nossas pequenas empresas sem sites e sem plataformas ainda. E, portanto, nós precisamos de saber como é que resolvemos esta questão para podermos estar, de facto, neste mundo digital. E nós estamos numa ilha. Esta é a grande oportunidade. O Sr. Presidente da Câmara disse, o Sr. Presidente da Câmara de Comércio também disse, nós estamos numa ilha, mas hoje temos a possibilidade de estarmos no mundo digital. E nunca como hoje as ilhas deixaram de ter tantas restrições como tinham antes, não é? Quer dizer, nós hoje, se formos suficientemente hábeis, suficientemente economicamente inteligentes, nós conseguimos criar o nosso ecossistema para podermos sermos competitivos lá fora. E isso é que nós, do meu ponto de vista, devemos ser capazes de fazer. E, portanto, o pequeno empresário precisa dar esse passo. O microempresário, aquele que tem até 10 funcionários, precisa dar esse passo. E, portanto, é uma tarefa muito complexa, uma tarefa muito difícil, e eu acho, sinceramente, que o país não está a fazê-la bem. E não está a fazê-la bem porque não está a conseguir perceber exatamente o que é as microempresas, as pequenas empresas. Vou-vos dar alguns exemplos. Eu vou alterar esta intervenção porque eu acho que esta é mais interessante. Eu vou-vos dar alguns exemplos que eu acho que são importantes. Nós estamos hoje a falar nos bairros sociais, eu acho bairros digitais. Penso que todos bairros sociais, eu acho que o nome é tão pateta que até bairros sociais, é bairros digitais. Os bairros digitais é uma ideia boa, mas o que é que eles resolveram fazer com os bairros digitais? Então, pelo país, 50 concursos públicos ou 60 concursos públicos pelo país. Depois a gente pensa assim, bom, isto é capaz de ter sido uma boa ideia. 50 concursos públicos significa que há 50 empresas portuguesas na área tecnológica que estão a trabalhar isto, que vão ter uma oportunidade de apresentar plataformas tecnológicas para fazer marketplaces para as pequenas empresas, blá, 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 blá. Não é verdade. Nós vamos ver agora o que é que se está a passar e são 50 bairros digitais, mas são 3 consórcios que têm ganho os 50 bairros digitais. 2 deles é a Nós e a Altice, que intercalam entre eles e brigam entre eles. E depois contestam aqui, contestam ali e andam os desgraçados das câmaras de comércio e das câmaras municipais a responder a contestações, etc. e tal, quando deviam estar a trabalhar, a fazer os seus próprios projetos. E, portanto, este é o primeiro problema. O país não soube entender que isso não faz sentido estar a fazer aquilo, não tem sentido nenhum, é uma perda de tempo e não há economias de escala. Porque, do
depois a nós e a Altice, que já fizeram a sua plataforma, e os engenheiros que aqui estão percebem isto muito melhor do que eu, têm economias de escala e estão a vender sempre pelo mesmo preço uma coisa que já custa cada vez menos. Podiam estar a vender aquilo a 10 euros, estão a vender a 300 mil euros. E, portanto, isto não tem nenhum sentido do ponto de vista racional e económico. E, portanto, o país fez mal. O que é que o país podia ter feito? Podia ter feito duas coisas. Ou fazer uma única plataforma, um marketplace, falamos em colaboração, no processo colaborativo, que a Filipa referiu muito bem, e, portanto, fazia uma grande plataforma, com as especificações que entendia que isso dava resposta àquilo que os empresários queriam, perdão, e fazia um concurso. E ganharia a nós, a Altice, ou whatever, o que fosse. A verdade é que isso resolvia muitos problemas que estão hoje em cima da mesa com as câmaras de comércio e com as associações empresariais que não estão a conseguir dar resposta. Isso como primeira oportunidade. Mas ainda há uma outra oportunidade mais fácil. Vamos lá ver. Uma microempresa que tem 10 trabalhadores, ou um restaurante, vamos falar, tem muitos restaurantes aqui na Terceira, que são microempresas, como há na Madeira, uma pequena loja de comércio, de pronto a vestir, etc., não precisa de uma plataforma altamente sofisticada, não precisa porque não vai conseguir fazer nada com aquilo, não tem condições para fazer. Precisa, de facto, de uma plataforma para colocar os seus produtos, para ter um sistema de pagamentos, para ter um sistema de vendas, para ter para entregas, etc. Portanto, isso já existe disponível, com uma mensalidade de 17 euros por mês. E não consigo perceber. Vocês vão à internet, ao Shopify, ou ao Shopkit, ou o que for, e encontram por mês, para ter um site com pagamentos, com entregas, com não sei o quê, 17 euros, 27 euros, 23 euros. Desculpem lá, o que é que o Estado anda a fazer? Milhões de euros para fazer plataformas, 50 plataformas, sem aproveitar as economias de escala. Ou seja, a Madeira tem uma plataforma, os Açores têm uma plataforma, o Castelo Branco tem uma plataforma, Lisboa tem uma plataforma, e onde é que estão as economias de escala disto? Quem é que está a ganhar com isto? As grandes consultoras, a nós, a Altice, está a ganhar muito dinheiro. E, portanto, do ponto de vista prático, este caminho que nós seguimos é um caminho para complicar isto tudo e para não ter os efeitos que nós queremos. Eu percebo, o país quer chegar ao fim do dia, e vai chegar, qualquer que seja o governo, PS ou PSD, espero que sejam só estes, PS ou PSD, chegará ao fim do governo, será ao fim do dia, e dirá assim, nós conseguimos executar não sei o quê de plataformas de bairros sociais e X milhões de euros e não sei o quê. Mas as empresas continuam sem nada. E sabem porquê continuam sem nada? Por uma razão simples. Quando vão ver aquilo que é, como é que foi feito o desenho dessas plataformas, porque aquilo está tudo tipificado, o Estado organiza aquilo tudo, não é? Os tecnocratas do diabo meio organizam aquilo tudo, e a gente percebe assim, esses tipos querem fazer uma plataforma tecnológica, mas para aquilo que é essencial que os empresários precisam, e que a Filipa falou bem, que é, por exemplo, uma estratégia de marketing digital, não há dinheiro para isso. As câmaras de comércio não conseguem afatar dinheiro para marketing digital, as empresas não têm marketing digital e, portanto, as empresas não sabem o que é que estão a fazer. Eles apresentam uma plataforma tecnológica e dizem, o que é que eu faço com isto? Meto o site, meto os produtos, depois há o problema, a Câmara de Comércio diz assim, olha, mandem-me para cá as fotografias do pronto a vestir que os senhores têm, os vestidinhos, as camisinhas, essa coisa toda. E o empresário diz assim, que é sozinho lá dentro, juntamente com mais 2 ou 3, mas é praticamente ele que faz tudo, as finanças, a contabilidade, e ele diz assim, mas que fotografias é que quer? Traga umas fotografias bonitinhas, boas, que é para a gente pôr no site, na web, que é para podermos vender. E chegam fotografias do empresário vestido com o fato e a tirar um telemóvel no espelho. Isto é verdade, isto aconteceu. Eu antes de ir para aqui tive o cuidado de ir falar com o bairro Funchal Digital. E isto é o que está a acontecer. As pessoas não têm tempo, não têm competências, nem sabem que fotografia é que é. Então aparece a fotografia do empresário, é ele próprio, não é um modelo, é ele próprio, que veste o fato que vai vender e tira para o espelho a fotografia. E, portanto, este é o estado em que nós estamos. E depois dizemos assim, mas nós queremos ajudar esses empresários e que temos que ter um indivíduo que faça bem as fotografias ou não sei o quê. Não há dinheiro para isso. Há dinheiro para a tecnologia, para isso não estava previsto. E, portanto, não podemos dar dinheiro para isso. Depois há outro empresário que diz assim, eu não quero ter preços no web. Eu quero ter os meus produtos, está aqui as fotografias das minhas joias, dos meus relógios, não sei o quê, mas eu não quero pôr preços. Eu disse, mas não põe preços, não vende. Não, mas eu não quero vender, eu só quero ter ele aqui exposto. E, portanto, estes são os problemas que nós temos no dia-a-dia. O dia-a-dia das empresas, seja aqui, tenho a certeza absoluta, não fiz nenhum inquérito aqui, seja aqui, seja na Madeira, seja em Castelo Branco, seja no Porto, as pequenas empresas, é exatamente este. Eu não estou a falar de empresas que têm mais de 250 trabalhadores, ou que têm até mais de 50, ou aquelas que são mesmo tecnológicas e que estão no meio. Estou a falar do resto do setor empresarial português. E, portanto, nós temos que saber ultrapassar esta questão. Isto é muito complicado, porque se eu chego ao pé do empresário e digo assim, olha, você não tem uma estratégia de marca digital, você não sabe o que é um sistema de pagamentos,
você não tem sistemas antifraude, você não consegue fazer integração com o CRM, com o IA, com não sei o quê, com não sei o quê. Epá, honestamente, ele desiste mesmo de mim. Pá, não, desculpem lá, eu tenho que ir ali porque eu tenho um tipo que quer comprar 2 cafés e uma sandes, pá, e eu tenho que vender, porque senão não tenho hipótese de ganhar a vida. E, portanto, este é o ponto em que o Estado tem que se colocar e as regiões têm que se colocar para poder ultrapassar o déficit de digitalização que nós temos hoje em Portugal junto das empresas. Nós evoluímos bastante. Atenção, do ponto de vista de digitalização, eu penso que todos nós temos mais ou menos essa noção. Nós, por exemplo, assim de cabeça, julgo que é assim, em 2014, 31% dos portugueses, entre 16 e 75 anos, não usavam internet. Em 2014. Em 2019, isso passou, julgo eu, para 22%. Salvo erro. Acho que é mais ou menos assim. Mas em 2021, com a pandemia, passou para 10%. Ou seja, nós demos um salto brutal no uso da tecnologia. Aliás, um estudo da IBM diz que houve uma aceleração daquilo que é as questões da internet, 5 anos face àquilo que tínhamos antes, precisamente por causa da pandemia. Aliás, eu devo dizer, em abono da verdade, conhecendo o Estado como conheço, se o Estado fizesse um programa destes, como eles fizeram aqui, os bairros digitais e o PRR e não sei o quê, para dizer assim, nós queremos acelerar a presença dos portugueses na utilização da internet. Um programa com objetivos e goals e aquela coisa toda que eles metem para lá, queremos acelerar e vamos dar 20 milhões de euros. Eu garanto que a gente não conseguiu o efeito que conseguimos com uma pandemia no acesso à internet, porque na pandemia é aquele tal ditado, a necessidade com o seu engenho, portanto, toda a gente teve que ir para ali e toda a gente sabe mexer naquilo. E, portanto, a forma como isso acabou por funcionar acelerou bastante a presença das pessoas no mundo digital. E isso ajuda muito este tipo de coisas que estamos aqui a falar. Agora, do ponto de vista das empresas, esta oportunidade não está a ser aproveitada. E não está a ser aproveitada porque nós não estamos a fazer bem as nossas coisas. E eu vou-vos, para terminar, talvez já esteja a ocupar muito espaço, e vou-vos dar mais 2 exemplos que passaram-se comigo, e, portanto, não inventei nada, fui mesmo comigo. Há 25 anos, portanto, não é há 1 ano nem 2, há 25 anos, é praticamente o início da internet, há 25 anos, nasceu um projeto na Madeira que se chamava A Tradição no Mercado Global, que era um projeto de comércio eletrónico. A tradição do mercado global. Madeira Quality Products, se vocês forem à internet, talvez ainda encontrem isso. Fui eu que desenvolvi esse projeto há 25 anos pela Câmara de Comércio e Indústria da Madeira. Pago pelo PADIP. Muitos de vós já nem sabem o que é o PADIP. O PADIP era um programa de apoio à indústria portuguesa, portanto, tem muitos anos. Eu não gosto de dizer isso, já parece mesmo muito velho. E, portanto, o PADIP pagou esse projeto. Foi um projeto pioneiro em Portugal. Eu fui apresentar aquilo a todo lado. O IAPMEI convidava-me para ir para aqui, para ali, para aquela coisa toda, não sei o quê. O projeto morreu pouco tempo depois. E porquê que eu estou a contar isto? Porque estes projetos vão morrer também. E sabem porquê que o projeto morreu? Por uma razão simples. Os problemas eram os mesmos que eu acabei de vos dizer hoje. Aqueles que eu encontrei há 25 anos, os problemas são quase os mesmos. Nós tínhamos uns problemas ainda maiores, e que nós ultrapassamos, que era, por exemplo, na altura não havia sistema de pagamentos, andávamos às aranhas com o NICRE para criar protocolos, para conseguirmos ter aqui um sistema de pagamentos seguros, para podermos ter aquilo a funcionar. O sistema logístico para nós era uma confusão, porque a gente estava no início, como é que vamos fazer isso, as encomendas, etc. e tal, como é que a gente garante que um tipo de encomenda... As coisas habituais, que hoje ainda são problemas, há 25 anos ainda eram mais, como podem imaginar. Lá fizemos um protocolo com o CTT, mas chegamos a uma altura que percebemos que aquilo era Madeira, aquilo era a tradição do mercado global, portanto, como podem imaginar, eram produtos tradicionais. E produtos tradicionais são, por exemplo, poncha, bolo de mel, broas de mel... E deparamos com um problema, porque os empresários diziam assim, bom, nós vendemos isto para os americanos, que eles conhecem isto, pá, e vinho Madeira, e isso é bom. E nós, essa é boa ideia, vamos começar a preparar isto para o mercado internacional, italiano, americanos. Outro problema, os produtos não estavam homologados, ou seja, nós não conseguíamos vender nem vinho Madeira, nem bolo de mel, nem broas de mel, e aqui não entra nada disso, portanto, lá um problema destes, que tentamos ultrapassar, andamos aí com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, nunca conseguimos ultrapassar. Mas o problema maior, que é o que vai acontecer com estes bairros digitais, nem é nada disto. A pergunta é, o que é que vai acontecer a seguir a que este projeto acabe? É porque nenhum microempresário ou médio empresário vai assegurar a sua plataforma. Nenhum deles.
Porque não tem competência, porque não sabe como fazer, porque não atualiza, porque não vai seguir tendências, porque não vai fazer campanhas, porque não sabe como fazer campanhas, porque não tem experiência em marketing digital, porque nem sequer tem uma estratégia interna do ponto de vista da sua empresa, aquilo que dizia a Filipe bem. Nós temos que ter pessoas que percebam do tema, que estejam envolvidos do tema, temos que fazer uma alteração cultural dentro da empresa, temos que ter pessoas que saibam exatamente o que é que nós estamos a falar, temos que ter pessoas que querem mesmo uma estratégia de marketing digital, temos que ter pessoas que querem vender na online exatamente, temos que ter pessoas que compreendam quais são as tendências lá fora. E nós não temos, infelizmente, nada disto ainda. E, portanto, quando isto acabar tudo, a Câmara de Comércio diz assim, e bem, diz, meus caros amigos, é tudo bom, mas eu não tenho dinheiro para sustentar isto, eu não consigo manter a plataforma, eu não tenho dinheiro para pagar uma pessoa para andar atrás das empresas e das entidades a fotografar novos produtos. Aliás, uma outra coisa, porque as fotografias eram uma fotografia. Portanto, vocês estão a ver fazer compras, fazer uma fotografia. Um tipo faz compras e vê 10 fotografias, para trás, para a frente, a parte de trás do casaco, a parte da frente. Eles mandavam a fotografia deles assim e estava feito. Não há nada a fazer. Portanto, convencidos que vão vender aquilo todos os dias. Portanto, o que é que vai acontecer no fim? A Câmara de Comércio não tem capacidade para investir. A plataforma ainda não está madura o suficiente para que as comissões possam libertar meios para que a plataforma seja sustentável por si próprio e, portanto, no fim do dia o que acontece? Fecha aquilo tudo. E não tenho dúvidas do seguinte, posso estar enganado, mas talvez daqui a 2 ou 3 anos podemos voltar a falar. Não deve haver nenhuma no país que consiga subsistir, a não ser que haja alguém que, enfim, uma grande empresa que ache que tenha aqui uma qualquer alma caridosa, como se costuma dizer, e que diga, nós vamos aguentar isto, porque isto não, pode ficar feio, isto cair logo a seguir. Portanto, nós temos um problema na ultrapassagem do déficit de digitalização que as microempresas têm e as pequenas empresas têm. Eu acho que todos nós temos consciência disso, quem anda junto das empresas e conhece as empresas. E o problema não é de hoje, por isso é que eu vos dei este exemplo que aconteceu há 25 anos atrás. Atenção que nós chegamos a criar uma empresa. Há 25 anos atrás nós criamos uma empresa que se chamava Ilha Digital, por acaso, chamava-se Ilha Digital, precisamente para ser a empresa a tratar destes assuntos que eu acabei de referir. Só que o problema é que tivemos que fechar a empresa porque não havia dinheiro suficiente para aguentar a empresa e senão a associação empresarial não tinha condições e, portanto, temos que fechar. Mas há um outro exemplo que eu vos queria dar, que já não é há 25, é há 22 anos atrás, ou 20 anos. Que é uma coisa que nós chamava-se Sector, mas não interessa, aquilo era basicamente CRM, Gestão da Relação com o Cliente. Nós achamos e bem, do meu ponto de vista, mas eu acho que estávamos antes do tempo, como aliás estávamos antes do tempo na Madeira, da tradição do mercado global, que os hotéis da Madeira, portanto a Madeira é uma região hoteleira, e achamos que os hotéis da Madeira precisavam de fazer um upgrade no que diz respeito à sua gestão da relação com o cliente, o que no turismo é absolutamente essencial e que hoje em dia já se faz muito, mas já é passado 20 e tal anos. E então criamos uma tecnologia, um CRM com tecnologia Oracle, uma coisa robusta, como deve ser, etc. E fizemos aquilo que achávamos que tínhamos que fazer, que era montamos a plataforma e disponibilizamos como serviço para as empresas. Ou seja, as empresas não tinham que criar uma plataforma, nós vendíamos o serviço e eles pagavam um FII, não é? Um FII mensal para manter aquilo. Bem, eu pensei, isto do ponto de vista tecnológico isto está perfeitinho. A tecnologia é top, Oracle não falha, isso está tudo certinho. Do ponto de vista do modelo de negócio, parece-me excelente. Nós não temos que pedir às empresas, que são pequenas empresas, pequenos hotéis, grandes volumes de dinheiro, porque eles não têm e não iam dar. Portanto, não precisamos pedir 100 mil euros, 200 mil euros para fazer uma plataforma, ou de CRM, nada disso. Portanto, nós apenas pedimos um FII de 20 euros, não me lembro na altura quanto é que era, não interessa, mas 30 euros, 40 euros, e asseguramos o serviço. Começamos a bater à porta dos hotéis. O que é que deparamos? Para que aquilo funcionasse era preciso que houvesse base de dados, que as empresas tivessem as bases de dados minimamente atualizadas. Nunca pensamos que as empresas há 20 anos atrás, e eu aposto que nem tudo está resolvido desde esta altura até agora, as bases de dados que tinham atualizavam-se de 6 em 6 meses. Portanto, estou a imaginar o que é o absurdo. Mas bases de dados são a coisa mais preciosa que um hotel pode ter, que é os nomes das pessoas, o que é que elas fazem, o que é que gostam de comer um pequeno almoço, quais são as vistas que gostam de ver, e essas coisas que são importantes para poder trabalhar a relação do cliente. Havia hotéis que, pura e simplesmente, tinham base de dados que automaticamente apagavam de 6 em 6 meses, que era para tirar espaço, porque não havia espaço para tirar espaço da base de dados. E, portanto, não se conseguia fazer nada com aquilo. Ou seja, também nessa altura, esta questão, e já estamos a falar de empresas um bocadinho maiores, já não são tão microempresas, já estamos a falar de hotéis, alguns grupos, etc.,
que não aderiram porque, de facto, não tinham dentro da estrutura, dentro da sua organização, nem pessoas, nem estratégia, as duas coisas que a doutora Filipa falou, nem pessoas, nem estratégia. A estratégia é dizer, bom, nós queremos, de facto, ter um modelo de negócio que faça da gestão da relação com o cliente o nosso objetivo. E isso o que é que significava? Significava fazer aquilo que me parece óbvio. Qualquer um de nós vai a um hotel, preenche uma coisa e eu saco a informação e, com base nessa informação, digo, opá, sei que você faz anos hoje, tem direito a vir cá tomar um copo ou não sei o que for. Portanto, este tipo de abordagem é fundamental que haja uma estratégia dentro da empresa. E essa, de facto, não existia e não existe ainda hoje. Portanto, em síntese, aquilo que eu vos tinha para dizer era basicamente o seguinte: eu acho que há aqui uma grande oportunidade para as empresas na Terceira, há uma grande oportunidade para as empresas que estão nas regiões autónomas e nas ilhas em particular, porque a digitalização é um meio que nós encontramos para, com menos custos, podermos estar presentes nos grandes centros de decisão e para podermos estar presentes nos grandes mercados, internacionalização, etc. Aquilo que está a acontecer no plano do país, do ponto de vista dos apoios, não resolve o problema, portanto, significa que nós vamos ter outros desafios outra vez, o que significa que muitas empresas não vão conseguir acompanhar aquilo que disse a Filipa e bem, de todas aquelas evoluções, das revoluções que já vamos da 5.0, os empresários ainda não saíram da primeira, nós já estamos da 5.0 e, portanto, nós temos uma dificuldade imensa em poder acelerar para ganhar essa batalha e, portanto, as associações empresariais têm um papel aqui determinante para dizer basta àqueles que estão a programar e a fazer estes desenhos de projetos, porque isto não chega a lado nenhum e, portanto, esta oportunidade precisa de continuar a ser ganha e para isso é preciso que, eu acho que têm que ser mesmo as associações empresariais a fazer isso, porque elas têm essa legitimidade de conhecer as empresas e de conhecer os meios, e depois é preciso investimento e apoio político. Investimento e apoio político. É preciso que os políticos das regiões percebam como é que isto tem que se fazer. Reparem, eu vou-vos dar um exemplo, não é um bom exemplo, porque é mesmo mau exemplo, mas eu não quero fazer isto, eu não vou dar este exemplo porque pode ser uma questão política, não é isso, não pensem nisso. Eu vou dar este exemplo porque é de facto um mau exemplo, que é a Madeira, a determinada altura, há pouco tempo achou também que tinha que fazer uma plataforma tecnológica. E aí até achou bem, porque disse, vamos fazer uma só para a Madeira. Fazer uma plataforma porreira, só para a Madeira. Eu não concordo, como já disse há bocadinho, mas ainda admito que é uma para a Madeira, etc. Gastou 3,5 milhões de euros naquilo. Não gastou €1 nem em marketing, nem em formação de pessoas, nem em formação junto das empresas, nem em nada. Sabem qual é o resultado? Nem um site tem. Nem um site tem. Quer dizer, nem sequer dizer assim, mas tem sistema de pagamentos, é capaz de ter, mas eu nunca vi. Mas é capaz de ter sistema de pagamentos, é capaz de ter sistema de entregas, é capaz de ter isso tudo. Tem tudo, de certeza. 3,5 milhões de euros, tem tudo lá dentro e mais alguma coisa. Deve ter inteligência artificial, deve ter essa coisa toda. Mas a verdade é que nenhuma empresa tem, nem um site tem. Ou seja, estas coisas não podem acontecer porque 3,5 milhões de euros, dado a uma Câmara de Comércio, com uma estratégia séria, com empresas a entrar, ajudando as empresas a estar nestas coisas, nós não vamos fazer milagres, porque nós não vamos transformar um indivíduo que está no setor da restauração e que mantém a sua linha de comércio tradicional e que não quer saber daquilo, nós não vamos fazer milagres. Não vale a pena nós estarmos naquilo que vamos meter 100% de empresas lá dentro, porque não vamos conseguir fazer isso. Mas nós podemos ajudar. E, portanto, vamos ter que fazer esse esforço para garantir que fazemos isso. E, portanto, este é o meu apelo, e peço desculpa ter demorado tanto e ter feito uma coisa um bocadinho desorganizada, mas foi um bocadinho na sequência daquilo que foi a inspiração que as excelentes intervenções antes de mim me deram e, portanto, espero ter sido útil. Muito obrigado.